Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar salmodiando no Salmo 68. Salmo 68 diz assim: Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfão e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário vive em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto. A terra abalava-se e os céus desfilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartiu os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve de Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Esse é o nome, esse é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Até aqui. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és o Criador de todo o universo, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus que cuida de nós. Senhor, estamos aqui porque queremos Te louvar, queremos engrandecer o Teu nome. Que de verdade, Senhor, em nossa vida, o Senhor seja sempre o primeiro, que nós possamos ter um estilo de vida que glorifique o Teu nome. Seja adorado nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 30. Gênesis 30. Estamos avançando no livro do Gênesis. Talvez nós conseguimos acabar esse ano o livro do Gênesis. Mas o importante não é a pressa, o importante é nós irmos aprendendo. Gênesis 30, versículo 1 diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu em lugar de Deus para que te impediu o fruto de teu ventre? Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha nos edificando, que nós possamos aprender a Tua palavra e que o Senhor venha falando ao nosso coração, Pai.
Capacita a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Só para relembrar, capítulo passado, nós vimos que Jacó foi enganado por Labão. Ele tinha um acordo com Labão de trabalhar 7 anos e ter sua filha Raquel como esposa. Ele trabalhou 7 anos e Labão engana Jacó, dando Lia por esposa. E para acomodar as coisas, passada a semana de lua de mel, Raquel foi entregue também como esposa, por mais 7 anos de trabalho. Só que Jacó amava Raquel. Jacó não amava Lia. E Deus, vendo aquilo, o que fez? Fechou o ventre de Raquel e deu filhos a Lia. Entre eles, Judá, que é a tribo que o Messias iria vir. É uma coisa interessante, como aquilo está no controle soberano de Deus, que mesmo Jacó sendo enganado, aquilo era o propósito de Deus. Porque de Lia viria Judá. E de Judá viria o Messias. Então é uma coisa bem interessante você ver como popularmente se fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes a gente tem dificuldade de conhecer os altos caminhos de Deus. Mas quando eu entendo que tudo está debaixo do absoluto controle, eu começo a ter uma visão de vida diferente. Quando coisas boas acontecem, nós ligamos diretamente elas a Deus. Mas quando coisas ruins acontecem, nós temos dificuldade de ligar elas a Deus. E o interessante é que Deus, Ele decretou tanto as coisas boas como as coisas ruins. E Ele consegue com que todos os seus decretos se cumpram, sem ser autor direto do mal. Eu já expliquei isso. Para o ser humano cometer uma maldade, Deus não precisa fazer nada. Basta ele tirar a mão dele. Para um crente cair, basta Deus afastar sua mão. Quem nos sustenta é Deus. Quem guiou os homens das coisas boas é Deus. Quem autoriza que coisas ruins acontecem, usando a maldade dos homens, é Deus. Eu até estava conversando com o Rodrigo. Nós tínhamos uma máxima aqui na igreja que nós aprendemos com o reverendo Augusto Nicodemos, que a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntos. E ele dava um exemplo assim: a soberania de Deus está num trilho do trem, e a responsabilidade humana está no outro trilho, e elas vão se encontrar na eternidade. Aí nesses dias eu estava pensando sobre isso, eu falei, Rodrigo, eu vou corrigir esse ensino do reverendo Augusto Nicodemos, porque eu acho que explica melhor ainda assim. Num dos trilhos está o poder de Deus agindo na sua providência. No outro trilho está a responsabilidade humana. E sobretudo, em direção à eternidade, está a locomotiva da vontade de Deus, dos decretos de Deus. Porque a gente percebe Deus na história usando tanto a sua providência, o seu poder manifesto, como usando os homens. E o maior exemplo disso é que Pôncio Pilatos, Herodes, Caifás e Anás crucificaram a Jesus. Eles fizeram aquilo por causa da sua maldade, porém eles estavam cumprindo um decreto de Deus, porque Jesus tinha que morrer. O que Deus precisou fazer para eles fazerem essa maldade? Apenas retirou sua mão e os entregou aos próprios desejos. E aquilo foi culminar na vontade de Deus, que era que Jesus fosse crucificado, para que nós tivéssemos o Salvador. E aqui na história de Jacó a gente vê a mesma coisa. Só que assim, eu tenho que lembrar de um caso, que aqui nós estamos falando de uma família que tem mais de uma esposa. E quando Deus criou o casamento, Ele criou o casamento entre um homem e uma mulher. E na Bíblia, quando nós vemos casamentos polígamos, com vários cônjuges, sempre a gente vê confusão.
E como não poderia deixar de ser, Raquel morreu de inveja da sua irmã porque ela não tinha filhos. E a frustração dela era tanta que ela veio e descontou em Jacó. E veja que interessante, nós temos que entender que entre essas duas esposas aqui, existe uma profunda relação de idolatria. De um lado, você tem uma esposa que não tinha o amor do marido, mas tinha filhos. Do outro lado, você tem uma esposa que tinha o amor do marido, mas não tinha filhos. Para Lia, a idolatria partia em relação ao seu marido. Agora, para Raquel, a idolatria de Raquel estava ligada a filhos. Então, o que eu estou vendo aqui é uma relação de idolatria. Que chegou, porque veja, nós temos dificuldades, gente. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. É tudo aquilo que ocupa o meu foco. Se você quer saber, você só compara com o que você gasta tempo na sua vida. Quais são as prioridades? O que é que você dedica tempo? A sua rotina, ela é desenvolvida em volta do quê? E infelizmente, hoje em dia, nós temos vários ídolos. E dentro da igreja, nós não adoramos estátuas. Mas muitos de nós têm ídolos que precisam ser vencidos. Nós precisamos ser libertos dele. E olha o absurdo que chega, que Raquel, ela desconta sua ira no marido e fala, olha a frase dela. Versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Olha que interessante. Ela viria a morrer no seu segundo filho. Nós vamos ver mais à frente, se não me engano, no capítulo 35, que no segundo filho de Raquel ela morre. O objetivo da sua adoração foi a causa da sua morte. Lógico que sempre vai aparecer um espertinho aqui falando, cuidado com o que você fala. Tem gente que vai dizer que aqui foi uma maldição de palavra lançada. Sobre si, maldição autoimposta. Dá-me filhos, senão não tem nada a ver. Gente, isso não é bíblico, não é uma doutrina bíblica, não é algo que a gente tenha como respaldar na Escritura. As nossas palavras não têm poder. O único ser que tem poder de falar e acontecer é Deus. O que tem poder em nós é a nossa oração. A Bíblia me garante que todas as orações que eu fizer, que são vontade de Deus, vão se cumprir. Por quê? Porque eu já vi muita gente que quando falava alguma coisa, dessa maneira eu vou ficar doente. Aí o irmão do lado, tá cancelado, irmão. Como se aquilo tivesse poder. Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado com as crendices evangélicas. Eu tenho que me basear na palavra. Aqui é uma força de expressão. Raquel está despejando a sua angústia em cima do marido. E veja que interessante. Aqui Jacó, ele mostra que como marido, ele não soube lidar com a crise de Raquel. Jacó explode com ela. E Jacó é grosseiro. Olha o que ele fala, versículo 2, vou reler. E então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus? Que te impediu o fruto do teu ventre? O que ele deveria ter feito? Deveria ter chegado para Raquel, Raquel, realmente eu sei que não é fácil, você quer muito ter filhos, mas quem pode dar filhos para nós é Deus. Vamos fazer o seguinte, Raquel, vamos começar a fazer uma campanha de oração, clamar a Deus. Olha, meu pai orou por 20 anos para que minha mãe concebesse.
Eles se casaram quando meu pai tinha 40 anos. E nós só chegamos, eu e meu irmão Isaú, quando meu pai tinha 60. E meu pai orou insistentemente. Só que, ó, eu estou aqui, eu sou a prova viva de que Deus atende a oração. Qual que é o papel do marido? Trazer equilíbrio espiritual para casa. Trazer harmonia. Dar segurança. Dar filhos é algo que só Deus poderia fazer. E Jacó e Raquel sabiam disso. Mas ali era o momento dele chegar, vamos clamar a Deus, vamos orar. E o Senhor, no tempo oportuno, vai atender, vai nos dar muitos filhos que vão ser bênção. E em cima daquela palavra, sua mulher ia responder de uma maneira positiva. O que ele fez, cirou com ela e meteu a boca. Mostrando que aqui ainda Jacó não era aquele camarada espiritual, tranquilão. Jacó era muito bom de fazer força, de remover pedra de poço. Ele era bom de criar ovelha, ele era bom de passar a perna nos outros. E aqui ele falhou com sua esposa. E aí veja que interessante, em cima disso, olha a resposta de Raquel, versículo 3. E ela disse, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. E então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. Até aqui, vamos fazer a pausa. Tentativa humana de corrigir algo que acontecia naquela época. Uma mulher poderia se tornar mãe adotiva, pegando uma serva, aquela serva coabitando com seu marido, e no momento que a criança fosse nascer, uma mulher ficava de frente com a outra e a mãe adotiva recebia a criança nos braços como filho. Inclusive, a mãe adotiva é que dava o nome da criança, mostrando que ela era a mãe. Quem concebeu foi Bila. Mas segundo o costume da época, quem era a mãe adotiva era Raquel. E olha que interessante, ela viu aquela criança como resposta a uma disputa. Ela fala que Deus julgou entre ela e a irmã, quer dizer, o ambiente familiar terrível. E sem perceber, ela colocou uma terceira mulher dentro da família. Porque veja, já nunca mais Bila seria uma simples serva. Bila passou a ser uma concubina. Mais uma família montada. E a coisa continua, olha que interessante, versículo 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. E então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou seu nome Naphtali. Olha o ambiente espiritual da família, olha que bacana. Com grandes lutas venci a minha irmã, as duas. Da mesma família, do mesmo pai, o mesmo marido. Brigando por causa de filho. Mas Bila vem aqui e tem mais um filho da parte de Jacó. E a história continua, versículo 9. Tomar um gole aqui. Opa, ajeita aqui, faz um favor para mim, põe água. Versículo 9. Vendo, pois, Lia, que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou o seu nome Gade. Olha que interessante, a disputa continua. Lia coloca uma quarta mulher na família, Zilpa.
E mais um filho vem, Gade. E a confusão continua, mas tudo isso debaixo do controle absoluto de Deus. Veja, dali saíram as 12 tribos de Israel. Dali se cumpriu o decreto de Deus sobre o seu povo. Agora, nós vemos Deus fazendo essa briga? Não, você só viu Deus serrando a madre de Raquel. Por quê? Porque Lia era desprezada. E mais nada, o resto, as intrigas, a natureza pecaminosa, tratou de fazer a confusão. Nós não precisamos de nada para ter problema, basta Deus nos entregar nossos próprios desejos. Se Deus fizer isso, nós estamos perdidos. E aí o texto continua, versículo 12. Depois deu Zilpa, serva de Lia, o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Aser. Olha lá, mais um filho vindo de Zilpa. E a família vai crescendo e o ambiente espiritual da casa não melhora. Capítulos à frente no Gênesis, nós vamos ver a consequência dos problemas familiares e a divisão familiar que houve. A confusão não foi pouca. E o texto avança, versículo 14. E foi Rubem nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no seu campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo essa noite, pelas mandrágoras de teu filho. O que acontece? Veja, havia uma crença, mandrágora é uma raiz daquela região do Oriente Médio. Havia uma crença antiga de que a mandrágora poderia ser um poderoso fertilizante. E ela era uma raiz tão conhecida que Rubem era pequeno. Rubem aqui era uma criança de menos de 10 anos. E ele foi capaz de reconhecer a mandrágora, de colher ela, que não é uma raiz pequena, e trouxe para sua mãe. Quando Raquel viu aquilo, veja, Raquel até aqui não é uma serva de Deus. Inclusive, nós vamos ver mais à frente, ela pegou os ídolos da casa do seu pai. Inclusive, no livro de Josué, nós temos a informação de que a família de Raquel era totalmente idólatra. E em vez de ela confiar em Deus, ela vai e confia no tipo de feitiçaria. E a mandrágora, inclusive, ela tinha alguma coisa de alucinógeno também. Ela não era uma simples raiz que se dizia, ela trazia uma espécie de transe, uma espécie de entorpecimento. E aí o que acontece? Aparentemente, a tenda que Jacó dormia era sempre a tenda de Raquel. E Lia descarrega o seu desgosto em cima da irmã. E fala, você já me tomou um marido, agora você quer me tomar as mandrágoras? Porque Lia também acreditava naquilo. Pela narrativa aqui, parece que Lia queria fazer uso das mandrágoras para ter mais filhos de Jacó. Só que aí acontece uma coisa interessante. Raquel aluga Jacó pelas mandrágoras. Olha que ponto chega. Olha a narrativa, versículo 16. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirás essa noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ele aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho.
a Jacó. Ó que interessante, o que é a providência de Deus, gente? Essa criança estava escrita lá no coração de Deus. As mulheres fazendo a maior bagunça. Olha a providência, Rubem era uma criança, saiu andar no campo. Encontrou mandrágoras. Trouxe a mandrágora para casa. Deus, na sua soberania, já tinha determinado o que ia acontecer, mas é mais ou menos assim, ele está do lado de cá. O pau está quebrando do lado de lá. E Raquel, quando vê as mandrágoras, fica doida. Fala, não, me dá as mandrágoras. E aí Lia fala, ó, fazemos o seguinte, hoje o Jacó dorme comigo. E eu te dou a mandrágora. E a intenção de Raquel, que era engravidar, Lia, sem mandrágora nenhuma, concebe. Agora o interessante é o quadro, Jacó voltando do trabalho. Eu imagino que a mulher já saiu da tenda toda produzida, toda bonita, e já veio falando, ó, hoje você é meu. Imagina a confusão, imagina o ambiente. É quase um caso dessas acompanhantes modernas. Chega à beira disso. Só que Deus, ele usa a maldade humana para o seu propósito. E ela concebe de novo. Aparentemente, há alguns dias ela não coabitava com Jacó. Foi certeiro, é como eu falo. Deus nunca chega atrasado. Deus tem dia e hora marcado para todas as coisas. E nasceu mais um filho, o quinto filho. E a narrativa continua. Versículo 18. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó o sexto filho. E disse Lia, Deus me deu uma boa dádiva, dessa vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. Olha a prova aqui de que Jacó morava com Raquel, com Rebeca. Não, com Raquel, Rebeca é a mãe dele. Entendeu? E a esperança dela ao teu sexto filho era de que Jacó viesse morar com ela. Veja, Jacó teve 12 filhos. 6 foram de Lia. Qual é a expectativa dela? Pô, 6 filhos. Na verdade, aqui já tinham nascido 10, porque os 2 de Raquel ainda não tinham nascido. De 10 filhos, 6 eram de Lia, 2 eram adotivos de Lia via Zilpa e 2 da Bila. Então a expectativa é, agora meu marido vai vir morar comigo. Mas a narrativa continua. Versículo 21. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Jacó teve outras filhas. Capítulos à frente, quando José é dado como morto, na mentira dos seus irmãos, a Bíblia fala que as filhas de Jacó vieram para consolá-lo. Então Jacó teve várias filhas. Agora, numa cultura patriarcal, só se citava o nome dos homens. Tanto é que na narrativa de Gênesis a gente tem Sara sendo citada, só as mulheres principais. E por que Diná é citada? Porque mais à frente ela vai ter um papel importante no episódio dos Siquemitas, onde toda uma cidade foi morta, mas ela não foi a única filha de Jacó. Jacó teve outras filhas. É que a Bíblia simplesmente não cita. Amém? E aí o texto continua. Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e deu à luz a um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente um outro filho. Finalmente, Raquel se volta a Deus, e Deus a ouve.
e dá o tão esperado filho, que ia ser extremamente importante na história de Israel. E aí ela acalma. Só que ao conceber pela primeira vez, ela pede mais um filho, aquele filho que ia ser a causa da sua morte. Ele iria morrer no parto de Benjamim. Entendeu? Mas era o desejo dela. E foi dessa forma que Deus determinou que acontecesse. Dessa forma, só vai faltar nascer aqui um filho só, que vai aparecer no capítulo 35 de Jacó. Já existem 11 tribos. E toda a descendência de Israel começa a ser formada. E os anos vão se passando. Aí o que acontece? Versículo 25. E aconteceu o quê? Não, versículo 27, espera lá. Não, 25. E aconteceu o quê? Como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. O que acontece, gente? Jacó até ali não tinha ganhado nada para ele. Ele trabalhou 14 anos pelas suas duas mulheres. Na verdade, o objetivo dele era trabalhar 7 por Raquel. Mas pelo engano de Labão, ele teve que trabalhar 14. Só que nós temos que lembrar que Jacó tinha uma herança extremamente rica no seu clã. Imagina o seguinte, o camarada é filho do Bill Gates. E está trabalhando de motorista de Uber para os outros, com todo respeito. Nada contra. Até uma boa fonte de renda. Mas vai chegar um momento que vai falar, pô, mas eu posso dirigir as empresas do meu pai. E tô aqui trabalhando por tão menos. Eu posso ter um salário melhor. Então aqui Jacó cumpre os 14 anos. E quer retornar para sua família. Só que aí o que Labão faz? Versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei. Olha que interessante. Gente, Labão era o tipo do cara ligeiro. Olha como ele fala com Jacó. Olha, se eu achei graça diante de ti, ó, se você é meu camarada, se você me ama, fica comigo. Inclusive, Labão reconhece, ó, porque eu tenho visto que Deus tem me abençoado por sua causa. Nós temos que entender o seguinte, gente. Dois conceitos. Primeiro conceito da bênção corporativa. Nós percebemos na Bíblia, nos casos de Jacó e Labão, e nos casos de José, que foi escravo na casa de Potifar, que Deus abençoa grupos por causa da presença de um crente. Esse conceito é tão forte que muitas vezes, sem notar, existem empresas que são abençoadas por causa de um crente fiel que trabalha nas suas fileiras. Isso é o que a gente chama de bênção corporativa. Agora, existe também o contrário. Por exemplo, no caso de Acã, no livro de Josué, ele pegou um objeto maldito. E por causa do pecado de Acã, se eu não me engano, 36 ou 30 homens de Israel morreram diante da tribo de Ai. Acã foi morto por Deus, junto com toda a sua descendência. Aí você pergunta, mas espera aí, os filhos de Acã não fizeram nada. Veja, nós não sabemos se eles acobertaram o pecado, se eles sabiam que o anátema estava na tenda de Acã.
Provavelmente sua mulher sabia. Mas o que nós sabemos que Deus puniu, arrancou com raiz de tudo. O que me leva a ter muito temor daquilo que eu faço. Eu não lembro exatamente com precisão a história, mas na Inglaterra pegaram duas famílias. Uma família de um grande pastor, homem piedoso, temente a Deus. E uma outra família de um bandido. E puxaram as genealogias, as descendências. Passadas 3 gerações, essa família do bandido tinha ido de mal a pior, com algumas raras exceções. Um ou outro tinha dado certo na vida. E na família do homem piedoso tinha políticos, juízes, governadores, homens eminentes da sociedade, pastores. Lógico, nós sabemos que tudo isso é por causa que você faz o certo, você pratica a vontade de Deus e você tem a consequência. Mas todo mundo há de convir comigo que o fato de eu obedecer a Deus trouxe bênçãos. E o fato de eu ser rebelde a Deus trouxe maldições, trouxe consequências erradas. Eu sou muito ponderado para usar essa palavra maldição. Acho que ela não encaixa aqui. Ela trouxe consequências erradas. Essa é a palavra certa. Entendeu? Mostrando que o que você está fazendo hoje na sua vida pode ter consequências para 100 anos, 150 anos, 200 anos. Sem você saber. Em você já estão os seus descendentes. E aquilo que você está fazendo em relação a Deus vai ter consequências nas gerações. E a gente percebe um ímpio, que nem Labão, aproveitador, o tipo do cara ligeiro, que percebeu que Deus abençoou ele por causa da presença de Jacó. E aí ele propõe, ó, faz o teu salário. Olha o desespero do Labão. O Labão era assim, ó, Labão, se ele caísse no chão, ele ralava os dedos das 2 mãos. Labão era extremamente materialista, a narrativa mais à frente vai mostrar. Mas numa atitude desesperada, ele chega para Jacó e fala, ó, faz o teu salário. E olha o que Jacó faz, olha que interessante. Versículo 29. Então lhe disse, tu sabes como tenho te servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa, e disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão, quem dera seja conforme a tua palavra. Deixa eu explicar um pouquinho aqui do que está acontecendo. Os animais, os rebanhos dele, eram de ovelhas, de cabras e provavelmente, provavelmente vacas. Todos esses animais, em geral, são de uma cor só. Estranhamente, Jacó fala que a partir de agora, o que nascesse malhado e salpicado era dele. Só que o que acontece? Era o gene recessivo. Por exemplo, pela regra normal, de cada 4 animais que nascessem, 3 seriam de cor única. E um seria
malhado ou salpicado, porque eles eram animais mais raros. Só que Jacó pede os animais mais raros. Muitos teólogos entendem o seguinte: se ele tivesse pedido diferente, Labão não toparia. Falar, pô, você agora está querendo me passar a perna? Quer dizer que o que dá sendo aqui para frente, tudo que nasce é de cor pura. Então a gente percebe aqui uma astúcia de Jacó. Ele procura fazer um acordo para que Labão não negue. E Labão, que não era bobo nem nada, bateu o olho, topou na hora, falou, faça conforme as suas palavras. Labão não era bom, a gente poderia chegar à proporção de cada 7, de cada 8 animais que nascessem, um ser malhado e salpicado. A regra era nascer animal de cor única. Então o que Jacó pediu foi moleza para Labão. Só que Deus tinha um propósito nisso. Lembra? Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que gera o recurso. Quem paga o seu salário é Deus. Quem coloca comida na sua mesa é Deus. É Ele que faz isso. Não são os homens. Deus é Deus do sobrenatural. E olha o que Labão faz. Veja que interessante. Versículo 35. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. O que Labão fez? Na hora juntou todos os salpicados e botou a 80 quilômetros de distância, com os filhos cuidando. Aquilo, praticamente, veja, se os salpicados e malhados tivessem ficado no meio do rebanho, a chance de nascer salpicado e malhado era maior. Quer dizer, aquela proporção de cada 4, de cada 5, nascesse um salpicado e malhado, com todo o rebanho misturado, ela aumentou muito mais. De cada 10, de cada 12, ia aparecer um salpicado e malhado. Labão, ao tirar os salpicados e malhados e jogar 80 quilômetros longe, praticamente deu um decreto de falência para Jacó. Porque Jacó iria começar somente com animais puros, de uma cor só. E Jacó não falou nada. E topou o negócio. Mas olha que interessante o que Deus vai fazer, uma coisa muito legal. Versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. O que ele fez aqui? A princípio, parece que Jacó fez uma simpatia. Alguns intérpretes entendem o seguinte, que naquela época se pensava que aquilo que o animal visse quando estava concebendo era o que ia acontecer com o animal. Então, quando Jacó tirou as listas das varas, ele estava querendo provocar, através de uma superstição, de uma lenda que não pode ser comprovada, que iam nascer animais listrados ou malhados. Essa é uma teoria.
Só que no hebraico surge uma segunda teoria, muito interessante, que inclusive eu aprendi hoje. Eu só conheci essa primeira. O que acontece? Alguns intérpretes defendem essa teoria. E olha, eu conheci ela hoje e me afeiçoei a ela, porque, entenda, Jacó era um homem de rebanhos. Jacó aqui está aproximadamente entre 80 e 90 anos de vida. Aqui José ainda não tinha nascido, mas dá para você calcular a idade de Jacó por causa da vida de José, quando Jacó chega lá no Egito. Então aqui ele tinha entre 80 e 90 anos. Jacó cuidou a vida toda de rebanhos. Então ele era um homem entendido. O que Jacó começa a fazer aqui? Primeiro, ele começa a fazer uma seleção dos rebanhos. Sabe que nem se faz hoje em dia? Que você vai depurando, você vai pegando os animais mais fortes e mais bonitos, para ir cruzando entre animais mais fortes e mais bonitos, para ter uma linhagem mais bonita, até que você chega numa raça mais depurada. É o que Jacó começou a fazer aqui. E aonde entram as varas descascadas? O que acontece? No original em hebraico, a palavra concebeu aqui é ficar quentes. Que era o similar a entrar no cio. Então, que tese que os teólogos defendem? Jacó começou a agir, fazendo uma seleção natural do rebanho, isso é bem claro no texto. Mais à frente nós vamos ter confirmação disso. Mas parece que ele conhecia a química daquelas árvores. E aquelas árvores aumentavam o número de cio que os rebanhos tinham. Por isso que o rebanho cresceu tão rápido. Ao descascar as árvores, parece que era liberada alguma química na água. E aquela química provocava com que as fêmeas entrassem mais rapidamente no cio. E aí Jacó faz o quê? Tudo que começou a nascer malhado e salpicado, ele botou de um lado. E tudo que era do Labão botou do outro. Ele cuidava dos dois, mas no dele ninguém mexia. Por quê? Olha o que ele vai fazer com o rebanho dele. Vamos seguir a narrativa. Versículo 41. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Aqui você vê a seletividade procriativa que Jacó fez. Porque ele só pegava as ovelhas fortes. E aí ele fazia aquilo com as varas. E começaram a nascer animais malhados e salpicados mais fortes. Só que existe um problema com essa tese. Ela é uma teoria. Eu não tenho como mandar uma equipe do Instituto Agronômico do Paraná, lá em Arã, para testificar se aquelas varas e mandar uma equipe de químicos. Gente, é uma suposição. Então a Bíblia coloca um ponto final nessa história e nos mostra, independente da história, veja, nós não podemos inutilizar que Jacó usou do seu conhecimento com o rebanho para ter animais fortes. Nós não podemos negar. É claro isso no texto. Ele separou de um lado, separou do outro e só separava os animais fortes. Fechou. Só que você não tem algumas explicações. Jacó não teve oportunidade de escolher? Labão não era um homem desesperado? Por que ele não escolheu os de cor branca? Jacó era bobo?
Então a gente percebe que nesse texto, se você olhar de maneira indevida, tem mais pergunta do que resposta. A gente percebe a inventividade de Jacó, todo mundo reconhece que Jacó era muito bom no que fazia, Jacó era abençoado, mas assim, independente da tese, o motivo pelo qual Jacó escolheu os malhados e os salpicados e o rebanho cresceu, a própria Bíblia explica. Gênesis 31, versículo 7. Vou ler rápido que nós vamos estudar ele. Jacó falando para suas esposas. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Quando ele dizia assim, os listados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Jacó foi orientado de maneira sobrenatural por Deus. Deus sabia de tudo. Deus sabia que Labão era esperto, não ia criar caso nenhum. Só que o texto mostra que Labão tentou trocar o salário de Jacó várias vezes, não conseguiu. Então Jacó, quando escolheu aquilo, ele teve, eu costumaria dizer o seguinte, se fosse em época do Novo Testamento, uma palavra de sabedoria vinda da parte de Deus. Uma estratégia totalmente sobrenatural. O que eu aprendo aqui? Gente, Deus é o Deus que criou a inteligência. Deus é um Deus de perfeição. Deus é o Deus que criou a ciência. Basta você pegar uma formiga é capaz de carregar 100 vezes o seu peso. Se você solta uma formiga dessa altura, ela cai no chão e sai correndo. De uma altura 300 vezes maior que ela. Pega um ser humano e solta de 300 vezes a sua altura para ver o que acontece. Um ser tão pequeno. A abelha, quando voa, ela tem o olho todo facetado. Aquilo ali é para dar o ângulo de voo, para ela saber por onde está navegando. Existem pássaros que migram por todo o Pacífico e sem sequer ter ido no lugar. No primeiro voo deles, eles fazem uma viagem de 4.000 quilômetros e chegam numa ilha no meio do Pacífico. Eles têm GPS natural. Deus é o Deus da ciência, Deus é o Deus da inteligência. E Jacó, sendo um grande cuidador de rebanhos, fez a sua parte. Mas quem abençoou foi Deus, quem orientou foi Deus. Quem pegou o que era impossível, que era transformar Jacó num homem rico, com rebanho listrado e malhado, foi Deus. Quantos e quantos de nós obtemos sucesso das situações mais impossíveis, das situações mais inusitadas? Se você olhar com atenção para a sua vida, onde aquilo não tinha chance de dar certo, vai lá e dá certo. Eu aprendi com o meu primeiro pastor um princípio que eu vejo ele de uma maneira muito bíblica. O pastor Marcelo me ensinava o princípio do segundo. O Deus do improvável. Porque ele usou a Sete. Ele usou a Jacó. Ele usou a Davi, o menorzinho da família. Ele usou a Salomão, o filho da mulher que tinha adulterado.
Deus sempre usa os improváveis. Quando Deus quer usar, Ele usa de maneira impossível. Ele pega o que não era e transforma no que era. E por que Ele faz isso? Porque o seu nome é glorificado. O meu poder, diz o Senhor, se manifesta melhor na fraqueza. Uma pessoa extremamente inteligente, extremamente preparada, com dons naturais para fazer algo, se ela consegue fazer, é admirável, é admirável. Foi por causa de Deus? Foi por causa de Deus, senão ela não faria. Agora, quando você pega alguém sem capacidade nenhuma, mas Deus está naquele negócio, Ele garante o resultado. Deus é capaz de pegar a pior tranqueira, como eu, por exemplo, transformar em pregador. Falar coisas que eu jamais imaginava que iam passar pela minha cabeça. A obra de quem? De Deus. E se isso acontece comigo, acontece com você também, porque você também não é o Pelé, o camisa 10. Você é uma pessoa normal, com defeitos, com dificuldades, mas quem capacita você é Deus. Quem acreditou em você foi Deus. Quem escreveu sua vida foi Deus. E Ele é especialista em agir nas causas impossíveis. Por quê? Porque o nome dele é glorificado na história. Gente, vamos imaginar Israel do primeiro século. Surge lá, do ponto de vista do governo romano, uma religiãozinha de um país do terceiro mundo. Uma história de pecadores que falava do suposto rei dos céus que ressuscitou e se dizia Deus. Essa religiãozinha de um paiseco do quinto mundo ganhou todo o mundo antigo, derrubou todo o Império Romano. Praticamente 12 pescadores, homens grosseiros, foram transformados por Deus e propagaram o Evangelho por todas as terras, e aquele Evangelho venceu. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do grego como do judeu. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. É importante você fazer sua parte? Sim. É importante você melhorar em preparo pessoal, em preparo profissional? Sim. Deus não é Deus de meia boca, mas entenda, o resultado do seu sucesso está diretamente ligado em Deus. Se Deus não colocar a sua mão, você não vai conseguir fazer nada. Pode ser o mais talentoso, pode ser o mais preparado, se Deus não colocar a mão, você não vai fazer nada. É que nem na obra de Deus. Por exemplo, muitas professoras de escola infantil são salvas. O que a igreja fala primeiramente? Você vai trabalhar no ministério infantil, porque você é professora. Quem garante? O dom natural é importante? Eu sou uma pessoa que falo bem. Mas se eu falar só besteira, vai adiantar alguma coisa? Os nossos dons naturais têm que passar pela cruz. Aí eles são úteis para Deus. Porque Deus não precisa do meu dom natural, Ele é Deus. Deus precisa que eu me disponha a fazer, a acreditar nele. Deus precisa que eu tenha fé no plano dele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o resto, tudo Ele o fará. De maneira espetacular, de maneira totalmente sobrenatural. Deus abençoa Jacó de maneira poderosa. Jacó, com toda a sua engenharia genética, com toda a sua coisa da época, não seria capaz de produzir rebanho salpicado e rebanho malhado. Somente Deus, na hora da concepção, do momento que o espermatozoide e o óvulo se unissem, ali já estava o material genético
que ia garantir, que ia nascer salpicado e malhado, de uma forma tão espetacular, que quando Labão mudava o salário, imediatamente a prole mudava. E começava a nascer só listado. Aí mudou, aí começava a nascer só salpicado. E assim foi. Por quê? Gente, quando Deus decreta uma coisa, Ele garante. Aquele que começou a boa obra em você, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Que isso sirva de incentivo, que você tenha coragem, que você arregace as mangas. Que você entenda que o resultado da sua vida é Deus que vai garantir, não é você. Eu sou um homem de 56 anos, vou fazer, já vi Deus fazer muita coisa, e tem coisas que Deus pede para mim que eu olho e falo, Deus, eu não dou conta disso, se o Senhor não fizer, eu não sei como fazer. 56 anos de idade, e olha, eu não me acho um cara bobo, me acho até um cara razoável, um pouquinho acima da linha da mediocridade, razoávelzinho. Mas tem coisa que a gente sabe que é só Deus que pode fazer. Só Deus pode nos capacitar. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecendo, dando sabedoria, dando discernimento, que nós possamos crescer em graça, crescermos em fé, no conhecimento do Senhor, e que possamos, Senhor, andar debaixo da Tua dependência, da Tua poderosa mão. Senhor, ensina-nos a andar contigo, ensina-nos a caminhar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos? Deus abençoe. Vou pedir uma